Olá, queridos amigos, queridas amigas, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Que alegria, que satisfação de nós separarmos este momento para nós estudarmos a Palavra de Deus através da lição da Escola Sabatina, para nós obtermos conhecimento, entendimento e sabedoria, que todos tenham um dia assim prazeroso e deleitoso ao lado do Criador do Universo. Vamos à lição? E hoje, sábado 21 de junho de 2025, inicia-se uma nova lição, que é a lição de número 13, que ela tem como título Imagens do Fim. E a lição dessa semana está baseada ali nos livros de Jonas, capítulo 1, Mateus, capítulo 12, Jonas, capítulo 3, Daniel, capítulo 5, Apocalipse, capítulo 16 e segunda Crônicas, capítulo 36. E esta lição aqui, meus amigos, essa lição aqui, Imagens do Fim, e o que nós vemos aqui é um desenho aqui que vocês podem observar aí, é um desenho de abertura da lição, que nós podemos observar alguns pontos importantes. Por exemplo, embaixo aqui, nós temos um mar, que ele está assim bastante revolto, furioso, dando assim aflições às pessoas. E o segundo ponto que nós podemos mostrar aqui, nessa figura, é que nós temos ali um barco aqui, um barco navegando assim tranquilamente, mostrando que seus condutores, estão em paz, estão assim com a vela assim bem esticada, com um coração aqui, mostrando que eles estavam assim todos em paz, estavam na tranquilidade. E do lado esquerdo, mais para cá, nós vemos ali a glória do Senhor, que ilumina assim todos os condutores do barco que navegam pelo poder e a graça do Senhor. Bom, mas agora você me pergunta, mas por que o capitão do barco, o skipper, e a tripulação toda, assim, estão tranquilos, dentro desse barco? Bom, porque as pessoas desse barco, você pode ver que eles estão interligadas com a palavra do Senhor, que aqui a Bíblia é aberta, eles estão realmente firmados na base que é Jesus, que é a rocha. Eles estão realmente instruídos pela palavra de Deus. Aí eles passam a ter confiança, e navegar tranquilamente pelas águas, revoltosas e turbulentas das aflições que o mundo promove, que está representando aqui esse mar aqui, Por isso que Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, que está lá em João 14:6. Quando as pessoas estão enraizadas, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, ela se torna-se uma lâmpada para os pés, As pessoas começam a caminhar, a desfrutar realmente da presença de Cristo, para dar firmeza e esperança e segurança, mesmo no mar de aflições que nós passamos no mundo. E através dos relatos bíblicos, que é mostrado na lição de hoje, percebemos que em todo o tempo Deus sempre teve um povo para chamar de seu, para dar tranquilidade, para que houvesse um relacionamento, assim como nós vemos nesse barco as pessoas que estavam navegando naquele barco, naquela figura. Ainda que fosse composto assim de apenas 8 pessoas, como ocorreu lá no pós-dilúvio,
ou de quatro fiéis hebreus, como foi Cedraque, Mesaque, Abednego e Daniel, que eles se mantiveram firmes, né, com fé na Babilônia, mesmo sendo escravos lá. São essas bases, né, firmadas, quando elas realmente se entregam verdadeiramente a sua vida, realmente a Cristo, elas passam a ter mais segurança, mesmo que haja aflições, como Daniel passou muitas aflições na Babilônia, na cova dos leões, foi injustiçado, né? Assim como Cedraque, Mesaque e Abednego, eles foram desafiados realmente a querer que se ajoelhasse diante de uma estátua do Nabucodonosor, e eles não de forma alguma aceitaram, mesmo que tivessem sido ter sido assim, jogados numa fornalha ardente, né? E eles desafiaram e acabaram realmente nem tosqueando os cabelos. Por quê? Por causa da fé, porque é um Deus que protege seu povo. E assim, os representantes de Cristo assimilam na história a prova de que não é a quantidade que define a vitória, mas Deus é que quer aquelas pessoas que o honram, né? que sejam fiéis a Ele, embora Deus deseje salvar todas as pessoas. E é surpreendente que no fim dos tempos, né, seja marcada assim pela salvação de nações que finalmente se unirão ao Israel espiritual, né? Porque virão pessoas de todas as nações, né? Porque Deus tem pessoas realmente dele em todas as doutrinas e nações. Eles se unirão a um Israel espiritual. Mas isso reflete, né, o caráter cósmico, né, do momento escatológico que é mostrado nas Sagradas Escrituras, conforme o apóstolo Paulo fez uma previsão que ele diz lá: até que tenha entrado a plenitude dos gentios, e assim todo o Israel será salvo. Aqui o apóstolo Paulo dizendo que realmente as pessoas que aceitarem a Jesus como Salvador do Senhor serão salvas, né? E aí a intenção de Deus é salvar a todas as pessoas, que está lá em Romanos capítulo 11, versículos 25 e 26. E foi por isso que Deus ordena ao profeta Jonas para ir até a cidade de Nínive, né, que era a capital da Síria, e era uma terra dos piores inimigos de Israel, né, para pregar a mensagem do Evangelho, das Boas Novas, para falar para elas que haverá um juízo, para que elas pudessem ser arrependidas, né, do que eles fizeram. E uma das maiores provas de que não há limites para o perdão divino. Ele pode perdoar, seja o pecado que for, Deus perdoa. E Jonas, no início, aceita a missão, porém, ao pensar, né, que deveria dar uma mensagem para homicidas, para adúlteros, né, para idólatras, ele não queria realmente dar essa mensagem para Nínive. E ele foge, né, num barco, né, de comerciantes para uma direção totalmente daquela que Deus havia determinado para ele. E o barco começa assim a querer naufragar, né, devido a ventos fortes, né, tempestades. Os marinheiros desconfiaram, né, porque a única pessoa diferente que estava ali dentro era o Jonas, né? E eles queriam saber por que esses acontecimentos estavam causando isso para eles, e eles acharam realmente que era por causa de Jonas, e declararam que tudo aquilo que sobreveio a eles, marinheiros, né, era em decorrência de Jonas estar realmente em pecado e que estava ocorrendo aquilo. E eles perguntaram para Jonas: que ocupação é a tua? E de que povo és tu? Os marinheiros perguntando para Jonas. E Jonas pergunta, que é o verso para memorizar da lição de hoje, que diz lá,
E o Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Senhor, o Deus do céu que fez o mar e a terra. Que está lá em Jonas capítulo 1, versículo 9. Jonas, aqui dá uma identificação étnica, né, que ele pertencia aos hebreus, mas na prática ele estava agindo de forma contrária. Para os olhos do Senhor, estavam criaturas assim, que necessitavam de uma instrução, cujo papel do povo de Israel era apresentar a verdade, o caráter de Deus, que é o amor, e assim ele deseja salvar a todos, né? E assim que nós também devemos de proclamar o Evangelho a todas as pessoas, para que elas possam aceitar Jesus como Salvador e sejam salvas também. Esta é a última lição do trimestre, onde nós concluiremos nossos estudos bíblicos que nos ajudam a ter entendimentos dos últimos acontecimentos finais que antecedem a volta de Jesus, que é o tempo que nós vivemos hoje, né? E nós deveremos assim nos aprofundar diariamente nesses estudos, onde nós veremos 3 eventos assim selecionados que compartilharemos com várias pessoas, uma característica em comum, onde todos ocorrem no fim da história de Israel bíblico, e envolve os gentios, as nações, que está lá em Gênesis 12:3 e Gênesis 22:18. E assim, o primeiro evento que nós estudaremos nessa semana, que nós abordaremos, é a prática da mensagem passada aos ninivitas, através de Jonas, sobre o juízo e o arrependimento que era realmente necessário para eles. E após hesitante pregação do profeta Jonas, eles acabaram aceitando a Jesus como Salvador. O segundo evento que nós vamos falar também na semana é sobre o trágico juízo e a impenitência do rei Belsazar, que ele perdeu o seu reino de desobediência, né? Que ele sucedeu ali o Nabucodonosor na Babilônia, e ele ignorou o que havia acontecido com o rei Nabucodonosor, a Babilônia, e começou realmente a afrontar até Deus. E o terceiro evento que nós estudaremos diariamente, com algo assim bastante interessante, foi a gloriosa salvação do povo de Deus, com a intervenção de um rei que ele não era realmente cristão, mas que ele foi lá para salvar o povo cristão que estava cativo na Babilônia, que foi chamado do rei de Pérsia, chamado Ciro. Assim como nós, em outras histórias, nós examinaremos esses relatos que têm um significado profundo para cada geração. Contudo, também há uma relevância bastante especial para as gerações que vivem antes do retorno de Jesus, que somos nós, sobre as coisas que acontecerão no tempo do fim, que nós daremos realmente uma pincelada nessa semana. E conforme essas informações e relatos de elementos sim, robustos, nos ajudará a dar um entendimento o que os cristãos chamam de verdade presente, que é uma palavra muito utilizada, né? Vamos saber o que é isso em estudo dessa semana. E como a Bíblia ela é essencialmente direcionada sobre o reino de Deus, sua imagem é orientada para o tempo do fim e o reino celestial do Senhor. Essa visão escatológica ela é evidenciada e revelada nas profecias apocalípticas da Bíblia, que expõem de forma clara e explícita o cenário dos últimos acontecimentos do fim dos tempos. Essa revelação também aparece em outras partes das Escrituras, por meio de eventos específicos, né, de julgamento e salvação que ocorrerão no fim dos tempos, e é justamente sobre esses eventos que nós estudaremos a lição e comentaremos com bastante detalhes
nessa semana. Também para complementar os estudos dessa semana, nós abordaremos diariamente sobre outros assuntos, como, primeiro, sabemos que a história do profeta Jonas em Nínive, ela é bastante interessante, impactante e surpreendente. Jesus, quando esteve entre nós, ao palestrar com seus discípulos, ele fala da história de Jonas. Mas qual parte dessa história de Jonas Jesus aproveitou para dirigir aos escribas e fariseus que estava indagando eles? Quais as lições sobre o juízo final são encontradas nesse diálogo entre Jesus e os escribas? A resposta estará lá em Mateus capítulo 12, versículos 38 e 42, que nós estudaremos com detalhes nessa semana. Jonas tinha uma mensagem assim, bem distinta sobre o povo de Nínive. Ele dizia que ainda que 40 dias de Nínive seria destruída. Essa é o que o Jonas falava. No entanto, essa profecia não ocorreu. Mas por que essa profecia não se cumpriu? Nós saberemos em estudos na semana, que está lá em capítulo 3, versículos 5 até 10. O rei Nabucodonosor da Babilônia, ele morreu confessando que Deus é o Deus do profeta Daniel e que de fato Deus ele é o governante de todas as nações, governante do mundo. Por outro lado, o seu sucessor chamado Belsassar, ele foi diferente, mas que mensagens espirituais são assim importantes que nós podemos tirar experiência disso. O que no fim das contas levou o rei Belsassar a se perder, a se destruir? Saberemos lá a resposta que está lá em Daniel capítulo 5, versículos 1 até 33. Mas que paralelos nós podemos observar entre as últimas pragas do Apocalipse com a história da queda, da destruição da Babilônia através do rei Ciro da Pérsia? Saberemos a resposta que está lá em Daniel capítulo 51, versículo 18 até 31 e Apocalipse 16, versículo 12 até 19. Quando Ciro saqueou a cidade de Babilônia, o período de cativeiro acabou. O povo de Israel foi liberto. Ele permitiu que fosse liberado todos. Mas quais são as semelhanças e as diferenças entre a história do rei persa chamado Ciro e a do rei babilônico chamado Nabucodonosor? Qual é o significado deste decreto? Nós saberemos com estudos diários e bem detalhados, que está lá em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 22 e 23. E é por isso, meu amigo e minha amiga, que Deus tem clamado através do Espírito Santo para que todos aceitem a Jesus como Salvador e Senhor. Porque o próprio Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Está lá no livro de João. É ele, Jesus, dizendo que o mediador entre os homens e Deus é somente ele, não existe outro. Não existe pontífice, não existe padre, não existe pastores, não existe ninguém. O único mediador entre os homens e Deus é ele, Jesus. E a salvação só vem através dele. E quando você realmente aceita Jesus como o Salvador e Senhor da sua vida, observando seus estatutos e mandamentos, principalmente o quarto mandamento, você passa a ser uma pessoa agraciada com as bênçãos de Deus. Uma pessoa começa a manusear bem as escrituras, ter entendimento. E com isto, você ganhará um grande presente de Deus chamada salvação.
E com isto, na grande volta de Jesus, que está se aproximando, que ele deu esses sinais, está chegando. E ao chegar, ele, Jesus, levará você, seus filhos, sua família, seus amigos e todos nós para as mansões celestiais. Um lugar, meu amigo, minha amiga, onde lá não haverá mais morte, mais dores, mais aflições, não haverá mais perseguições. Você estará no céu. Você terá a oportunidade de abraçar seus entes queridos. Você participará da grande bodas do Cordeiro, do casamento, da união do noivo dele, Jesus, com a sua noiva, a igreja, que somos nós, numa grande festa no céu. E você, meu amigo, minha amiga, terá uma oportunidade de estar assim, face a face com Jesus. Já imaginou? Sabe por que Deus quer fazer isto com você, minha amiga? Com você, meu amigo? Porque Jesus te ama. Abraços do seu amigo João Carlos Amorim.